Revista Justiça. Entrevista. E recentemente o ministro Edson Fachin ele tomou uma decisão que veio para corrigir um erro comum na forma como muitas cidades ou prefeituras estavam cobrando o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Desde 2020, algumas prefeituras passaram a cobrar o imposto com base na diferença entre o valor do imóvel que aparece no imposto de renda do dono e o valor de mercado, algo que o Supremo Tribunal Federal já tinha dito que não era correto em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então o STF deixou claro que essa diferença não pode ser usada para calcular o ITBI, a não ser em casos específicos, como quando há uma manipulação do valor de imóvel em transações de sociedade. Vamos conversar sobre esse assunto agora na Rádio Justiça com o Dr. Fabiano Zica, ele que é advogado especialista em planejamento patrimonial e gestão de holdings. Dr. Fabiano, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado à audiência. Doutor Fabiano, vamos explicar então o que traz essa decisão do ministro Fachin. Posso dizer que ela garante que as prefeituras sigam a regra e que os contribuintes não paguem mais do que deveriam? Ainda não. O que aconteceu? Foi a primeira vez que o ministro Edson Fachin se manifestou sobre tal e que o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre tal. É até uma decisão relativamente recente para efeito de ordenamento jurídico, 4 anos, desde que houve a decisão do Supremo que permitiu essa interpretação dos municípios. A decisão do ministro Edson Fachin foi uma decisão singular, uma decisão monocrática que negou recurso de um município do estado de Goiás. Então ela não tem efeito erga omnes, mas é um excepcional indicativo de que os municípios poderão sim serem cobrados no futuro em ações de repetição de indébito por estarem efetuando essa cobrança. Doutor Fabiano, então vamos explicar para o nosso ouvinte. Afinal, o que os municípios estavam entendendo errado sobre a cobrança do ITBI, além dessa informação que eu já trouxe aqui no início da entrevista, e também onde estava o erro ao cobrar o imposto com base nessa diferença entre o valor que a pessoa declarou no IR e o valor de mercado do imóvel? A pergunta é muito boa e vai nos ajudar a esclarecer. Em setembro de 2020 houve uma decisão com efeito erga omnes, em repercussão geral, na qual o relator da ação foi o ministro Alexandre de Moraes, e naquela ocasião o Supremo Tribunal Federal entendeu que era sim passível de tributação pelo ITBI quando as cotas da sociedade limitada tiverem sido integralizadas com imóveis por valor abaixo da declaração do imposto de renda do contribuinte. Então, naquela ocasião, a discussão não era se havia ITCMD ou outra questão que não fosse o ITBI, porque aquele contribuinte jogou o valor das cotas em valor abaixo do ITCMD e conseguiu fazer a transferência daquelas cotas sem a incidência do tributo sobre herança. Ponto. O município, ao identificar essa situação, levou a situação ao Supremo Tribunal Federal, que então entendeu que nessa ocasião havia sim a possibilidade de cobrança de ITBI dentre a diferença do valor declarado para o capital social e o valor de mercado, indiferente da atividade econômica das sociedades. Isso criou uma discussão que viria ao Brasil, algo que eu não tenho conhecimento que existe no mundo, que seria a imunidade parcial, ou seja, o imóvel integralizado, ele teria parcial imunidade sobre o ITBI e sobre a diferença caberia sim o ITBI. Os municípios vinham cobrando e vêm cobrando ainda, e vários municipalistas entendem que a decisão do Supremo abriu essa brecha. Ora, nós então haveríamos de ter encontrado uma situação na qual o município poderia cobrar oriundo de uma decisão do Supremo e não oriundo de uma lei. Porque não houve alteração legislativa determinando que a base de cálculo do ITBI poderia ser o valor de avaliação do imóvel nessa situação. Então, desde então, vários municípios vêm cobrando essa diferença de ITBI. Muitos municípios têm respondido a ações judiciais. Vários tribunais de justiça do Brasil inteiro têm definido pró e contra o contribuinte. E a decisão do ministro Edson Fachin é, no mínimo, um excepcional farol
do que vai acontecer quando essas decisões chegarem ao Supremo e se eventualmente o Supremo for provocado para definir novamente sobre o tema com efeito de repercussão geral. Doutor Fabiano, eu gostaria ainda que o senhor explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte esta imunidade parcial, para que ele possa entender, até de uma forma simples nessa explicação, o que o ministro Fachin quis dizer sobre esta imunidade parcial. O que o ministro Fachin disse é que não existe essa imunidade parcial. Essa imunidade parcial que os municípios inventaram seria algo antijurídico, porque parcial pode ser a isenção e não a imunidade. A imunidade ou é ou não é. E dentre a interpretação dos municípios, e volto a dizer, muitos dos tribunais de justiça do Brasil chegaram a corroborar com essa ideia que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estrutural, ela é uma decisão ruim, que haveria imunidade parcial. O que o ministro Edson Fachin disse é que não há imunidade parcial. Ou é imune ou não é. E o ministro Edson Fachin, na decisão que é muito bem fundamentada, disse que já que a legislação dá ao contribuinte a faculdade de escolher, ao integralizar imóvel, o valor histórico ou o valor de mercado, não cabe ao município simplesmente olhar para o valor de mercado e tributar sobre ITBI. Não haveria essa cobrança de ITBI nessa hipótese. E, doutor Fabiano, nesta questão, nós estamos falando de imposto de renda, valor de mercado, mas também o próprio valor venal do imóvel no IPTU não serve para nada, então, nessa hora? É curiosa essa situação. A legislação vai dizer em cada local o que é o tal do valor venal. A sua pergunta é muito importante. Muito obrigado por fazê-la. Porque não há uma definição em nível de leis complementares ou da Constituição Federal o que vem a ser valor venal. Então, cada legislação municipal ou estadual ou mesmo federal pode eventualmente definir o que vem a ser esse conceito para aquele legislador, para aquele ente tributante. Então, qual é o conceito de valor venal? Depende da lei municipal. Então, aquele valor venal de IPTU pode não significar nada além do que a base de cálculo para o IPTU. Aqui em Belo Horizonte, onde resido, a base de cálculo do IPTU ela não é reajustada para efeito de valor de mercado desde o início dos anos 2000, o que causa uma insegurança ao contribuinte. No entanto, os imóveis novos, claro, eles vão ter como base de IPTU igualzinha do ITBI. Os imóveis novos, mas os imóveis que foram edificados há mais tempo não têm atualização nenhuma do IPTU. Isso eu estou dizendo em Belo Horizonte. Como funciona no seu município? Cada município tem liberdade para identificar o que viria a ser esse valor venal. E, doutor Fabiano, o que essa decisão significa para quem compra e vende imóveis? Para quem compra e vende imóveis, não há alteração. A grande alteração é para quem vai integralizar imóveis dentro de uma sociedade. Essa pessoa, esse cidadão, esse contribuinte, vê na decisão do ministro Edson Fachin um respiro de retorno à normalidade jurídica na qual nós temos a possibilidade de imunidade ou a impossibilidade, não havendo, então, a imunidade parcial. Agora, explicando melhor para o nosso ouvinte, temos essa decisão do ministro Fachin e ela pode mudar a realidade das prefeituras com essa decisão? Elas vão ter que revisar essas cobranças feitas nos últimos anos e aí surge outra pergunta. Será que as prefeituras vão ter que devolver o que cobraram a mais, doutor Fabiano? Eu entendo que sim. Observe que o ministro Edson Fachin relatou de forma muito clara que as prefeituras vinham cobrando com base em um equívoco de interpretação. Se há esse equívoco de interpretação, há sim possibilidade daqueles contribuintes que eventualmente pagaram esse TBI com base numa interpretação equivocada, virem a cobrar dos municípios e receberem de volta esses valores que foram cobrados em desconformidade com o ordenamento jurídico e com as decisões judiciais. Então podemos esperar futuramente demanda judicial, ações judiciais, cobrando essa diferença das prefeituras? Eu acredito até que elas já existem a partir da decisão do ministro Edson Fachin, que foi publicada no mês passado.
E, doutor Fabiano, como essa decisão, então, pode até virar um exemplo para outros casos, já estamos falando aqui, né, como os contribuintes e até advogados, como é que eles podem se preparar para essas possíveis disputas sobre essa cobrança do ITBI no futuro e o que podemos esperar em termos de mudanças legais e até administrativas? Em termos de mudanças legais e administrativas, eu entendo que os municípios deverão parar de efetuar essa cobrança ante o risco de repetição de indébito e devolução dos valores cobrados a maior para os contribuintes. Esse risco, volto a te dizer, eu entendo que ele é iminente, ele é imediato. No que diz respeito aos operadores do direito, advogados e os contribuintes que estão trabalhando com a integralização de seu patrimônio em sociedades, eu entendo que eles devem estudar a decisão do ministro Fachin e, não raras vezes, evitando o litígio, levando a decisão do ministro Fachin à administração pública municipal, mostrando que esse entendimento que vários dos procuradores municipais, dos nossos colegas advogados procuradores municipais e até muitos dos legisladores municipais interpretaram de forma contrária ao que a Constituição Federal nos traz, no seu artigo, salvo engano, 156, que prevê a imunidade do ITBI para a integralização de bens ao capital social. Doutor Fabiano, o ITBI, ele varia de cidade para cidade, de estado para estado, como é que está isso? O ITBI varia de município para município. É uma legislação municipal e ele vai de 2% a, salvo engano, 7%. A maior parte dos municípios vai atuar em torno de 3,5% de ITBI, e aí sim posso afirmar, a maioria dos municípios vão cobrar o ITBI sobre o valor de mercado em que pese uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa relatada pelo ministro Dias Toffoli, dizer que tem que ser pelo valor da transação. Também é fonte de litígio entre os contribuintes e os municípios, essa interpretação dos municípios de que deve ser pelo valor de mercado, valor de avaliação, valor de compra e venda mercadológico e não o valor efetivo da transação, em que pese o Supremo ter definido recentemente também, mas há mais de um ano, de que o ITBI deve ser cobrado pelo valor da transação. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o doutor Fabiano Zica, advogado especialista em planejamento patrimonial e gestão de holdings. Ele comenta conosco uma decisão recente do ministro Edson Fachin, a decisão que veio para corrigir um erro comum na forma como muitas cidades, prefeituras, estavam cobrando o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Desde 2020, algumas prefeituras passaram a cobrar o imposto com base na diferença entre o valor do imóvel que aparece no imposto de renda do dono e o valor de mercado, algo que o Supremo Tribunal Federal já havia dito que não era certo em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Fabiano, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pelo canal que a Rádio Justiça disponibiliza para que possamos discutir elementos jurídicos do nosso dia a dia. Muito obrigado, parabéns pela atuação de tanto tempo.